você fala que as empresas bem-sucedidas, elas se reconhecem como plataformas de desenvolvimento humano, né? E aí eu queria que você explicasse esse conceito e, se possível, trouxesse também alguns exemplos, né, de empresas que você admira, que aplicam bem esse conceito ali na prática, que as pessoas se desenvolvem, enfim, que são empresas realmente boas para se trabalhar. Legal, ótimo. Bom, primeiro, do ponto de vista conceitual, o trabalho vai ter nas nossas vidas três grandes impactos. Um deles é o impacto do sustento. Realmente, de fato, o ser humano vai trabalhar para atender uma determinada necessidade. Mesmo quando você pega uma latinha na rua, você está atendendo uma necessidade que você enxerga como relevante, né? Talvez não traga um benefício direto para você, mas você enxerga que o planeta precisa cuidar melhor do destino do lixo, etc. e tal, precisamos cuidar da natureza e precisamos até parar de falar da natureza como se ela fosse algo fora de nós, porque nós somos parte dessa mesma natureza. Então, tem sim o trabalho, este papel do sustento, de atender uma necessidade sua. E, do ponto de vista do emprego, do trabalho formal, é atender financeiro. Beleza, tá ótimo. Mas ele tem dois outros impactos sobre a nossa vida. Um deles é o impacto social, de qual é a marca que eu deixo sobre outra pessoa quando eu me relaciono com ela. Então, todos nós na nossa vida já tivemos contato com alguém que você trabalhava, que você tinha prazer em trabalhar. Que mesmo que você tivesse um problema para discutir com aquela pessoa, você ia mais tranquilo, porque aquela pessoa parava o que estava fazendo, ela olhava para você, o problema que você explicava, ela trazia perguntas relevantes, o problema já não era mais seu, ele era nosso, era uma coisa linda. E todos nós também trabalhamos com pessoas que você falava, putz, grilo, o que eu fiz para merecer trabalhar com essa pessoa? Que quando você tinha que falar com ela, arrepiava toda a sua nuca, e você chega para conversar com a pessoa, você falava, cara, estou com um problema. A pessoa nem tirava os olhos do computador, você ficava contando, ela ficava assim, aham, pô, foda, hein? Aham. E no final ela falou assim, abre um chamado lá, que é para tirar você da lista de prioridades. Então, quando a gente identifica este impacto social, é a marca que a gente deixa na outra pessoa. Às vezes você pega um Uber, você sai e fala, cara, eu saí diferente desta relação. Às vezes, quando você está cozinhando com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, você sai diferente, porque aquela também é uma relação de trabalho. Né? Toda vez que tem duas pessoas interagem em alguma ação construtiva de ação, isto é uma forma de trabalho e vai ter um impacto social. E o terceiro impacto é o impacto psicológico. Qual é a história que você está escrevendo sobre você enquanto você trabalha? E muitas vezes as pessoas não têm consciência deste terceiro impacto. Eu costumo comparar o trabalho a uma grande impressora 3D, que por meio da atuação, você vai imprimindo no mundo a pessoa que mora dentro de você. Essa impressora 3D é a maneira que permite que a gente mostre quem a gente é para estas pessoas. Tem uma frase de um filósofo americano, eu não me lembro se vocês já postaram lá no Insta, mas vale a pena, que ela diz o seguinte, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar uma palavra do que você diz. Né? As pessoas enxergam o que você faz, elas não enxergam o que você diz. O que às vezes a gente não tem consciência é que nós também enxergamos o que a gente faz, e não só o que a gente diz. Embora a gente conte na nossa cabeça um storytelling maravilhoso, que eu trabalho meia bomba porque meu chefe é um maldito, eu sei que não é verdade. Eu trabalho meia bomba porque eu estou usando meu chefe maldito como uma desculpa. E aí a gente começa a zoar a definição desta impressora 3D. E aí eu começo a me desconectar do trabalho. Por isso, quando eu falo que as empresas são e só vão ser bem-sucedidas as organizações que entenderem que elas são plataformas de desenvolvimento humano e contribuição, é quando ela abre espaço para o impacto social, que é a maneira como essa pessoa vai fazer, e para o impacto psicológico, que é permitir que essa pessoa tenha um nível de autonomia e de reconhecimento além do seu crachá, porque senão ela fica presa na expectativa que alguém coloca. Isso tudo, em resumo, bem resumidinho, é para dizer que o trabalho ele deixa de ter um papel só de sustento e ele tem um papel de expressão e de construção de legado, fechando aquilo que eu falei anteriormente sobre o valor do trabalho como interpretação e construção deste significado. Quando as empresas começam a se enxergar dessa forma, primeira coisa, elas tiram o peso da hierarquia.
e elas começam a trazer mais as pessoas para o processo de desenho organizacional. Então, como eu mencionei aí os modelos de gestão, não quer dizer que toda empresa que coloca um desses modelos de gestão está vivendo esta verdade como uma plataforma. Porque o modelo de gestão, ele é uma sugestão de relacionamento. Eu posso atender todas as regras ou métricas ou ideias, sei lá qual é o melhor nome, do modelo de gestão, e ainda assim fazer isso meia boca, e ainda assim fazer isso sem interesse e tal. A grande diferença para as empresas que são enxergadas como plataformas de desenvolvimento é o interesse genuíno no desenvolvimento das pessoas. É realmente abrir o espaço para essa liderança natural de desenvolvimento. Alguns exemplos de empresa, como você falou, internacionalmente, a gente conhece a Zappos, que é uma empresa já que bastante estudada e pesquisada, que fala sobre a satisfação dos seus clientes externos, extremamente conhecidos por isso, e também dos internos, do nível de relacionamento, de leveza, de flexibilidade. Uma outra empresa que é muito legal se chama Valve, uma empresa de tecnologia, de programação de jogos, que o escritório deles era um grande galpão, agora com a pandemia, não sei como é que eles estão fazendo, claro, home office, mas não sei exatamente os detalhes, mas era um grande galpão e todas as mesas eram móveis. Então, você se movia e você ia criando as suas equipes e você ia se sentar onde fizesse mais sentido. Em São Paulo, a gente tem a Vagas.com, que aplica um modelo de gestão radicalmente horizontalizado, que tirou os cargos e tem uma gestão muito participativa também. A gente tem diversas startups, a gente tem gigantes, como o Magazine Luiza, que é super estruturado, super hierárquico no desenho, mas que é extremamente humanizado nas relações e que facilita o desenvolvimento das pessoas. Então, eu estou trazendo esses exemplos bastante diferentes para a gente não achar, primeiro, que isso é coisa de empresa pequena, não é. Isso é coisa de empresa de qualquer tamanho, e que isso não é coisa de empresa só de tecnologia, ou só de empresa que adotou um modelo diferente. Não, você pode continuar com o teu modelo desde que você traga um novo significado para a hierarquia, traga novas formas de contribuição, de remuneração, flexibilizando um pouco essas práticas e esses processos. Não é só para a empresa de jovem. Eu trabalhei por 5 anos na WL Gore, que foi onde eu mais pude viver a imersão deste futuro, que é uma empresa de 12 mil funcionários, sem cargo e sem chefes. Eu costumava brincar, falar, minha Nossa Senhora, eu caí na ilha de Lost, eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa empresa, porque eu tinha vindo da Ericsson, que é uma empresa super bem estruturada, muito humanizada no trato, mas com processos muito rígidos, que a gente até brincava e falava, perde a venda, mas não perde o processo. Né? E aí, agora era uma empresa que tem mais de 60 anos com esse modelo de gestão flexibilizado, com vários processos para que as pessoas tenham autonomia, com valores muito simples, com poucas regras, mas com relações de confiança muito bem construídas. Então, essa mudança hoje já acontece. A gente precisa, obviamente, ajudar que as pessoas compreendam. Né? A única maneira de a gente transformar este mundo do trabalho e desenhar este futuro do trabalho, sempre bato muito na tecla, a gente não está descobrindo o futuro do trabalho, a gente está criando o futuro do trabalho, e para criar é preciso que as pessoas entrem em campo, elas venham para a ação junto com a gente para poder criar. A gente precisa mexer em 3 grandes níveis do mundo do trabalho. O primeiro deles são as próprias pessoas. As pessoas entenderem o que é que o significado, qual é o significado do trabalho para você? Por que é que você trabalha? O que significa? Você está lá só pela grana? Tem alguma outra coisa que você possa fazer? Você consegue enxergar além disso? Porque, entenda, normalmente a gente vai enxergar no mesmo lugar de trabalho pessoas que trabalham sob as mesmas condições, com o mesmo cargo, com o mesmo salário, uma pé da vida e a outra satisfeita. Portanto, o problema nem sempre é o contexto e a conjuntura, é a leitura deste contexto. Por isso que nós precisamos transformar a nossa relação com o trabalho. Qual é o significado do trabalho para nós? O outro nível que a gente precisa mexer é a liderança.
E aí a gente pode falar bastante qual é o significado da liderança. A liderança é um meio de desenvolvimento, não é um cargo. Liderança não é característica de uma pessoa, né? Eu sou pai de trigêmeos, não sei se você sabia deste fenômeno. E aí, É como pai de mesmo? Eu não trigêmeos, sabia, cara. que é uma relação de liderança hierárquica, eu já nasci, né? Quando eles nasceram, eu ganhei o crachá de pai dos três. Mas ainda assim, eu posso ser um pai ótimo para um e um pai péssimo para o outro. A liderança não está em mim, a liderança está na relação. É impossível eu criar uma boa liderança no atacado. Eu preciso criar uma boa liderança no varejo. Então, transformar a relação de liderança, traduzindo a intenção em ação, abrindo novas formas, preparando a liderança, porque o mundo do trabalho hoje está cheio de gente que aprendeu a mesma coisa que eu aprendi com os meus pais, que ser alguém na vida era ser gerente. Ele quis ser gerente porque era o status, mas ele está cagando para as pessoas. Então, tem que entender que agora isto mudou. Na verdade, liderança é, de fato, a forma como a gente compreende um potencial de impacto sobre pessoas e negócios. E o terceiro nível são as organizações. Este novo significado, esta nova visão do propósito das organizações, que a pandemia deu uma boa acelerada nesta discussão. Claro, agora também com o ESG, também temos um outro sprint de desenvolvimento para as organizações entenderem que elas são um meio de impacto social. Se a gente olhar de novo historicamente, a gente vai ver que a gente já teve as maiores forças históricas no mundo, já foi a igreja, já foi governo, já foi um monte de coisa. Agora são as empresas. As empresas são quem tem poder para poder guiar a sociedade para algum lugar melhor. Por isso, no meio de uma pandemia, as empresas se unem e fazem doações. No momento em que precisamos de vacina, as empresas se unem e começam a comprar vacina. Só assim a gente realmente consegue atender a demanda. Quando as organizações começam a enxergar que elas têm esta missão, elas têm esse propósito diferenciado também.